mais uma vez para arrebentar com as portas do inferno. E eu, quando for levantado da terra, glória a Deus, atrairei todos a mim. Pode ser assentada no glória, pode ser assentada no aleluia, pode se assentar, aleluia, chamando a atenção do arquiteto, aquele que te fez, aquele que te formou, aquele que fala para você por intermédio da palavra dele, que você é a imagem e a semelhança dele. Você não é pouca coisa, homem, você não é pouca coisa, mulher. Entenda e compreenda uma coisa, é por isso que o inimigo fica irado, é por isso que o inimigo fica revoltado, porque quando ele vê soar esta palavra, que você é a imagem e a semelhança de Deus, então é porque você não é da terra, você é dos céus, você pertence aos céus, e uma vez você pertencendo aos céus, verdadeiramente quem te usa é o Espírito Santo, porque ele já esteve lá e hoje ele está aqui. Quando Jesus disse que você não ficaria órfã, você não ficaria órfã, sabe por quê? Ele falou: vou deixar o Consolador para consolar teu coração. É por isso que quando todos te desamparam, o Espírito Santo te consola. É por isso que quando todos te deixam, o Espírito Santo de Deus não te deixa. É por isso que quando todos não dão crédito, te rejeita, ele não te rejeita. Sabe por quê? Porque ele faz parte da tua vida quando você chama ele para a tua vida. eita Deus. E nós vamos falar aqui sobre cruz, nós vamos falar aqui sobre Jesus Cristo. E quando nós vamos falar sobre Jesus Cristo, nós aprendemos sobre confiar. Tem um salmos que diz que os que confiam no Senhor, ajuda eu a pregar, são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para... Quando se trata de confiar, se trata de você ter um relacionamento, ou melhor, a palavra conhecimento, porque você não vai, ou seja, confiar numa pessoa Oh, glória, aleluia, você Deus. não vai, ou seja, ter um relacionamento com uma pessoa a qual você não conhece. O que eu aprendo diante disso? Eu aprendo que para você verdadeiramente dizer que confia em Jesus Cristo, é quando você está passando pelo vale e você não murmura, é quando você está passando pela prova, você não reclama. Sabe por quê? Porque você confia verdadeiramente em Cristo, que você não está sozinha, mulher, que você não está sozinho, e é por isso que ele está te esperando do outro lado da prova, para te entregar a vitória, para te entregar a bênção. É só para quem quer levantar a mão e adora ele nessa. Eita Jesus. Essa palavra foi direcionada. Glória a Deus. Essa palavra ela foi direcionada aos judeus. E alguns gregos também desejavam ver Jesus. Entre os gregos e os judeus havia alguns fariseus que questionavam o trabalhar de Jesus, como ele operava, como ele curava, como ele restaurava. Então estavam ali três classes de pessoas: os gregos, os judeus, fariseus, e também quatro, melhor dizendo, também estavam os saduceus. Saduceus, eles acreditavam na, ou seja, reencarnação. Quando a pessoa morria, voltava. Os fariseus ali eram os doutores da lei. Então eles conheciam o Torá, eles conheciam o Decálogo, eles conheciam todo, ou seja, a lei dos profetas, mas eles não conheciam verdadeiramente o Deus que estava na frente dele. Olha aí Deus tratando de relacionamento, tu não está entendendo? Olha Deus tratando aí de confiança. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que bem-aventurado não são os olhos que viram, mas sim aqueles que não viram Jesus face a face, mas crerem nele, acreditam nele, sabe que ele está no local, que ele está no ambiente, porque aqui a presença dele é real. Eita Jesus, aleluia, Deus. Eles estavam apegados à lei, eles estavam apegados, ou seja, à palavra, de tal certa forma que se achavam melhores do que outras pessoas. Em uma certa feita, Jesus falando com eles, Jesus disse para ele: tu sabes quem eu sou?
eles diziam: tu és, ou seja, um profeta. Alguns dizem que tu és o Elias que há de vir. Mas Pedro logo, ou seja, se prontificou e falou para ele: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele disse: vejo que não foi carne nem sangue, Pedro, que tu revelaste, mas sim o meu Pai, ou seja, que está nos céus. O próprio Espírito Santo de Deus fazendo presente na vida de alguém pela manifestação. Glória a Deus. Confiança de crer, porque só alguém com autoridade. Alguns diziam de certa forma: que doutrina é essa que esse homem prega? Que doutrina é essa a qual este homem carrega? Jesus dizia: a doutrina a qual eu prego não é minha, mas do meu Pai, a qual me enviou. Tu não está entendendo ainda, mas eu quero tratar nessa noite a qual foi dito aqui sobre o bom pastor. O bom pastor, que é Jesus, ele tinha um relacionamento com Deus, o Pai dele, e Deus enviou ele sobre a terra. Lá, ou seja, em João 3,16 vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê, ou seja, confia, para que não venha, ou seja, ser envergonhado, mas venha ser o que? Alcançado através de Jesus. Eita, Jesus. Glória a Deus. Que Deus tinha um relacionamento com Jesus e Jesus com Deus. Agora ele se faz o corpo da igreja. Jesus é o que? O corpo da igreja, mostrando para mim, mostrando para você, mostrando para nós que se nós tivermos um relacionamento com ele, verdadeiramente ele vai te usar para curar, mulher. Ele vai te usar, ou seja, para você profetizar no meio de vale de ossos secos. Ele vai te usar para fazer a diferença. No nome de quem? No nome dele. Você é mais do que vencedora. Você é mais do que vencedor. Só quem crê nisso, joga as mãos pro alto e dá um glória bem bonito. Quando eu falo de Jesus Cristo, quando for levantado sobre a terra, o tema a qual nós lemos aqui, o texto a qual nós lemos: quando eu for levantado sobre a terra, atrairei todos a mim. Talvez você não discorreu sobre esse capítulo, mas esse capítulo está tratando de morte. Ele está falando que é necessário que ele venha morrer. Então, no mesmo capítulo 12, no versículo, ou seja, no versículo 20 e poucos, ele vai dizer da seguinte maneira: que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas morrendo ele dá muitos frutos. Jesus estava dizendo assim: é necessário eu padecer, é necessário eu sofrer, é necessário eu morrer, mas espera só um pouquinho, porque no terceiro dia vou ressuscitar os teus sonhos, no terceiro dia vou restaurar tua família, no terceiro dia vou fazer milagre na tua casa. É só para quem crê. Levanta as mãos e abraça. Eu quero profetizar a derrota do inferno. Eu quero profetizar a queda de Satanás. Eu quero profetizar sobre a tua vida que não existe enfermidade, não existe cadeia que vai te prender, que vai te aprisionar, porque Jesus Cristo chegou na tua vida e fez moradia. Eita, Jesus. Aí, ou seja, os fariseus disseram para ele: mas tu não, nem conhecestes Abraão? Que ele disse para os fariseus: antes que Abraão fosse, eu sou. Tu não tem nem a idade ainda, nem conheceu, nem chegou. Aí Jesus respondeu para ele. Aí eles não entenderam o que ele estava falando lá em Provérbios 8. Que ele é desde a fundação do mundo, que ele é desde a eternidade, que ele é a verdadeira sabedoria, que antes de eu existir, você existir, ele sempre existiu. Ninguém, ou seja, criou Deus, ele criou todas as coisas. E para mostrar que Jesus estava lá, ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, a qual eu repeti aqui redundantemente, estou repetindo, para você entender. Ali estava o Pai, como, ou seja, o Todo-Poderoso. Ali estava Jesus Cristo como onisciente. Ali estava o Espírito Santo como o Deus onipresente. Tu não está entendendo ainda. Cada um no seu divino papel, na tríplice, mas sendo um só poderoso Deus. Cada um fazendo o teu papel. Naquela época, ou seja, como ele operou, ele continua operando ainda. Tu não entendeu ainda. Quando você peca, quando você comete um delito, quando você
você faz algo que entristece o coração desse Jesus, agora vem Deus como juiz. Por quê? Porque há consequência. Ele te perdoa, mas há consequência para o teu pecado, há consequência para aquilo a qual você fez. Aí a Bíblia vai dizer que o pai só corrige o filho a quem ele ama e a qual ele quer o bem. Assim é Deus também. Ele te trata como filha, ele te trata como filho. Tu não está entendendo ainda, mas aquele que é criatura, obra do Criador, não é filho, não é filha ainda. Então não entendeu ainda. Deus está dizendo, é bastardo. Bastardo não herda, ou seja, aleluia, do pai, mas a filha herda, o filho herda o que é do teu pai. Tu não entendeu ainda. Quando Jesus Cristo entregou a tua vida, ele estava dizendo agora, tu és aquele que é herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Ele diz, aonde eu estiver, tu estarás comigo. É ela falando com o homem. A Bíblia é ela falando com o homem através de outro homem. A Bíblia é ela falando, ou seja, em todo o tempo. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor está sempre falando comigo, contigo. E tu quando você está na tua casa, você abre um versículo, você abre a Bíblia, aí Deus fala contigo naquele momento a qual você está passando por aquela situação. Aí você diz, Deus falou comigo, eu estava precisando aqui. Aí você não entendeu ainda. Não foi necessário enviar um profeta, não foi necessário enviar alguém, mas foi necessário você tomar atitude para ter relacionamento com aquele a qual te chama de filha, te chama de filho. Ele está só dizendo para você da seguinte maneira: se você confiar em mim, obras grandes eu vou fazer por intermédio da tua pessoa. De que faz, filha? Aleluia, Deus. É Deus no seu divino trono, mas também perto de ti. É o Consolador, tocando profundamente na tua alma, para entender que não existe além de dificuldades a qual ele não é capaz. Quando eu começo a pregar de Cristo, eu volto um pouco na história, se a igreja me permite. O tema é confiar. Quando se trata de confiar, eu não posso deixar de falar de um homem a qual foi profeta, de um homem a qual foi, ou seja, um homem a qual Deus usou, a qual era Elias, mas era carne, era ser humano. Numa só profecia dele, ele disse que os céus haveria de cerrar e não haveria mais de dar chuva, e nem orvalho, nem água ia cair dos céus, e o céu cerrou. Sabe o que é isso? É relacionamento com Deus, é conhecimento de Jesus. Ele estava falando dele mesmo? Não, ele estava falando daquilo a qual ele entendia e compreendia, que ele tinha uma confiança em alguém que era mais forte, alguém que era mais poderoso, que quando você tem uma intimidade com ele, no abrir da tua boca, ao você profetizar, ele vai escrever embaixo, ele vai operar para fazer que o nome dele seja glorificado. Mas é aí que está o que, pastor Leandro? Espera, porque logo vem a prova, logo vem a luta, logo vem a perseguição. Foi a perseguição mais rápida do ministério de Elias. Sabe por quê? Agora ele teve que correr. Ele teve que correr de uma mulher, agora Jezabel. Ele teve que correr também de um rei. Sabe por quê? Porque estava sendo procurado e a sentença era para ser morto. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que vir na igreja não é ir no parque de diversão. Eu aprendo que vir na casa do Senhor não é ir no mutirama, não é ir, ou seja, num baile funk. Vir na casa de Deus é comprar guerra com o inferno, porque todo tempo ele não quer a tua família salva, em todo tempo ele não quer você, todo tempo ele quer, como diz lá, ou seja, João 10:10, matar, roubar e destruir. Mas saiba de uma coisa, ele não sabia ainda, mas hoje ele vai saber que a tua vida está escondida debaixo das asas do Altíssimo, e a tua vida pertence ao Rei
Senhor dos Senhores. E a Bíblia vai dizer que agora a humanidade dele fala mais alto. E logo ele corre e se esconde em uma caverna. Ajuda eu a pregar. Em uma Caverna. Aonde? Em uma. Sabe por quê? Porque aonde os olhos humanos não conseguem enxergar, é só os olhos dos céus que conseguem ver. Talvez você não está entendendo porque às vezes você não leva a palavra. Deus confirma, Deus fala comigo. Eu fui no culto e saí, mas o Senhor não falou. Aí Deus está dizendo para você: eu estou vendo no fundo da tua alma. Cada lágrima tua é uma frase que chega diante de mim, minha filha. Deus está expressando cada um. Oh, Jesus de Nazaré, aleluia. A história nos relata, isso é verídico, que aquele homem estava com medo. Quem era Elias? Um grande homem de Deus. Quem era Elias? Um grande profeta, mas que também tinha sentimentos, que também tinha os seus momentos também, ou seja, de medos. Sabe por que disso? Porque Elias veio antes de Jesus e Jesus veio depois, mas Jesus sempre existiu. Eu estou pregando em cima de Jesus para você entender. Mas agora ele vai entrar na caverna, mas não vai entrar sozinho. Aí ele está lá dentro, e ou seja, no teu coração, no teu sentimento e ressentimento, a vontade é de morrer, a vontade é de desistir, a vontade é de deixar a igreja, a vontade é de parar de orar, a vontade é de parar de ir, ou seja, lá na pastora, a vontade é de parar de ligar, de mandar mensagem e se isolar. Mas Deus está dizendo assim, ó: vai lá, porque tem uma palavra para você. Manda mensagem, porque vou usar para falar contigo. E quando ele menos esperava, passou um vento. Mas Deus não estava no vento. Um vento forte. Logo depois a Bíblia diz, olha para cá, que passou um fogo na boca da caverna. Eita, E Jesus. Deus não estava no fogo. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quando mais você aprende de Cristo, você não dá ouvido a mercenários. Você não se apega com aqueles que são mercenários, que quando o inimigo bate o pé, ele coloca em retirada, sai correndo. Sabe por quê? Porque não ama a ovelha, não ama a alma, porque é mercenário. É verdade, aleluia. O vento sopra e Deus não está nesse vento barulhento. O fogo passa, mas é um fogo estranho. Como mataram ali, ou seja, os filhos de Eli, que ofereceram diante do altar um fogo estranho para Deus. Mas a Bíblia, ela garante, ela nos revela que veio um vento calmamente e uma voz disse: Elias, Elias, sai para fora. Aí ele disse: não, meu Senhor, todos os teus profetas, Eita, e Jesus. somente eu fiquei. E a voz de Deus disse para ele: não, Elias, ainda tem 8.000 que não se corromperam. Eu quero determinar, através do Espírito Santo de Deus, eu quero profetizar que não são mais 8.000, mas são milhões. É você, é eu, somos nós que não vamos nos corromper, porque temos um relacionamento sincero e fiel. Tocamos, não se enganemos, não nos corrompemos, porque nós fazemos parte, aleluia, do nosso Deus. Deus está falando forte com alguém aqui nessa noite. Não há dinheiro que vai por Aleluia, é Deus. verdade, meu Deus. Não há, ou seja, herdade, patrimônio. Não há bens, não há sentimentos. Ou seja, sentimentos, amores profanos. Não, nada vai te tirar da presença dele, porque a tua confiança no relacionamento, você uma vez que passou a conhecer dele, você amou. E o primeiro amor não vai se esfriar, porque você confia em Jesus. Aleluia, Senhor. Deus.
E a palavra diz então que ele saiu para fora. Para que ele saiu para fora? Para fazer a obra. Aí tu não entendeu ainda. Agora Jesus está lá como o quarto homem da fornalha. Elias se esconde na caverna. Sadraque, Mesaque e Abednego é lançado dentro da fornalha aquecida quanto? 7 vezes. Ajuda eu a pregar porque você é amante da Bíblia. A fornalha foi aquecida quantas vezes? 7 vezes, é isso mesmo? Então aprenda, o número 7 é o número da totalidade, é o número da perfeição. Deus, Jesus, Ele faz as coisas dele perfeitamente, perfeita. Sabe, para você entender, quando joga 3 homens dentro da fornalha, aqueles homens que aqueceram a fornalha, morreram na porta da fornalha, somente quando abriu a porta. Tu não entendeu ainda, aonde o crente chega, que tem fogo santo na vida dele, quem não gosta de crente vai sair correndo, vai morrer. Sabe por quê? Porque o crente é diferente. Agora eu vou te ensinar um mistério. Olha pra cá, olha pra cá. Agora eu vou te ensinar um mistério 7. Sabe por que o fogo foi aquecido 7 vezes? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o fogo, ele precisa estar a um grau elevado para o vaso ser formado, para o vaso ser, ou seja, ali chegar na tua ampla perfeição. Sadraque e Abednego estavam dentro da fornalha aquecida 7 vezes, porque era vaso. Está entendendo? Se tivesse algum resíduo, se tivesse alguma pedrinha, o vaso no fogo, ele faz o que? Trinca, ele racha. E lá, ou seja, no profeta Jeremias 18, vai dizer que assim como o oleiro quebrou aquele vaso e tornou a fazer dele um vaso novo, aí Jesus dizia assim: assim é o meu povo, que quando peca, vira as costas para mim, que quando desobedece, me esquece, quando me deixa e são desobedientes, eles então, ou seja, são lançados novamente naquela roda, e eu torno a fazer um vaso novo. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são obedientes, porque a palavra que ele falou para o rei, ele falou: ó rei, nós não vamos prostrar, ou seja, essa babilônica corrupta, nós não vamos prostrar diante de ti, porque nós tememos a Deus, nós não nos submetemos a homem, e mesmo se Deus não nos livrar do cego, mesmo assim nós não vamos nos prostrar a você. O tema dessa mensagem é confiar. O tema dessa mensagem é você ter um relacionamento com Jesus, porque quem tem relacionamento com Jesus entende que o que os profetas passaram, ele passou o dobro. Sabe por quê? Ele vai dar agora um exemplo muito, ou seja, lindo. Ele está lá passeando entre os 3. Aí o rei olha e fala: olá, estou vendo agora, não jogaram, não foram 3, mas eu estou vendo um 4º homem, e esse tem a semelhança como filho do homem. Aí diz a palavra que as suas vestes não se queimaram, nem cheiro da fumaça do fogo tiveram sobre as tuas vidas. Olha pra cá, olha atenção para a mensagem do Senhor. O anjo passa, Jesus passa e você perde a bênção. Jesus Cristo, ele vai além dos profetas, porque ele é o maior profeta que pisou nessa terra. Jesus Cristo é o maior profeta que pisou nessa terra. E você quer base disso? Jeremias foi lançado dentro do calabouço, dentro de uma cisterna. Elias se escondeu na caverna. Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro do ventre de uma baleia. Jesus desceu agora às partes mais baixas, lá no abismo. Ele pregou aos espíritos ali que morreram na época, ou seja, do dilúvio, que era a palavra de Noé. A palavra de Noé era a palavra da justiça, que era pregada
baseada no rema. O que é o rema? A palavra falada mediante os profetas e patriarcas, que é o Antigo Testamento. Aí Jesus agora desce lá no Hades. O que é Hades? Não é inferno não. Antes significava separação, aonde o salmista dizia que era lugar de descanso. Então todo mundo que morria ia para o Hades, tanto aquele que era cristão, que confiava em Deus, vivia com Deus, quanto aquele que não era. Mas só que Jesus Cristo agora, quando desce, ele vai fazer separação. O Hades vai passar a ser inferno, e aqueles que morrem com Deus vai para o seio de Abraão, de forma que quando o rico morreu, ele foi sepultado, mas quando o mendigo ele morreu, ele foi levado para o seio de Abraão pelos anjos. Glória a Deus. E ele toma a chave de Satanás para cumprir a palavra que diz que lá em Gênesis, da mulher nasceria a qual pisaria sobre a cabeça da serpente, e ela lhe feriria o calcanhar. Jesus Cristo foi ferido na cruz do Calvário, no calcanhar. Quando ele disse, o versículo a qual nós lemos: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus é levantado agora sobre a cruz, sobre o madeiro, ali no Monte Calvário, que é o Monte da Caveira, que significa no Gólgota. Ali Jesus Cristo está sendo exaltado. Mas vamos voltar um pouco na história. Jesus Cristo, ele padeceu, ele foi esbofeteado, ele foi numa certa feita, os fariseus disseram: ele expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios, Beelzebul. Aí Jesus dizia para ele: se eu expulso os demônios pelo príncipe dos demônios, que é Beelzebul, por quem você expulsa os teus filhos? Jesus Cristo estava dizendo: eu expulso pelo dedo de Deus, porque tenho um relacionamento com meu Pai, porque eu confio no meu Pai. Oh, glória, aleluia. Quando eu mencionei a mensagem, se o grão de trigo não morrer caindo na terra, ele fica só, mas morrendo ele dá muitos frutos. Tudo que eu gosto de pregar com base bíblica através da Aleluia, Deus, é verdade. No capítulo 15 de João, agora no mesmo livro, Jesus Cristo agora vai ressuscitar. Ele foi plantado como uma semente. Foi necessário morrer para dar fruto. Foi necessário ser enterrado numa cruz do madeiro. Para quê? Capítulo 15 de João. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Toda árvore que está em mim, que não dá fruto, é cortada e lançada fora. Mas toda aquela que dá fruto é podada para que venha dar mais fruto. Jesus está dizendo: eu posso morrer como semente, mas eu estou ressuscitando, eu estou nascendo como videira. Videira é para frutificar. Tu não entendeu ainda, o teu passado ficou para trás. Você é uma nova criatura, você é a imagem e a semelhança de Deus. Aleluia, Deus. Numa certa feita, Jesus Cristo diz: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Tem alguns pregadores, teólogos, pastores que falam que todos vão vencer. Ajuda eu a pregar. O reino dos céus é conquistado por... A Bíblia fala que o reino dos céus é conquistado por... Ajuda eu a pregar. Eita, Deus. Algumas traduções vai dizer através da violência. Então, se você ficar quieta, se você ficar de braços cruzados, meu Deus, aleluia, Jesus. Não tem livramento, não tem milagre, não tem saída, não tem restauração para a família, para um parente, para um ente. Mas Jesus Cristo está dizendo para você: é através da persistência, é através da perseverança, é através da insistência que Jesus Cristo vai fazer a obra por completo. Não, pastor, é porque eu fiz uma campanha de 3 meses. Não é porque eu fiz uma campanha de 15 dias.
jejum, oração, continua. Porque você está Oh, meu Deus. atacando, melhor dizendo. Bate o palmas para ele, bem alegre. Você está atacando o reino espiritual quando você faz isso. Ah, pastor, agora eu vou ficar com medo. Não, não fica com medo não. Que se você não atacar, você vai ser atacada e atacado de todo jeito. Então a melhor coisa é você buscar estratégia como Davi. Davi correu para a caverna de Adulão. E todos aqueles que estavam em dívidas, não estou abrindo brecha para ficar devendo não, porque o crente não faz isso. Mas naquela época era pago com a vida. Todos aqueles que eram malfeitores e os Aleluia, povos, Deus. a família de Davi foram até ele. E ele passou a reinar sobre todos eles. Tu não está entendendo ainda. É no meio de um povo simples que Deus quer te levantar. É no meio de um povo especial que não tem aparência para o mundo, mas tem aparência para Deus. Que não vive, ou seja, conforme o mundo vive, mas vive conforme Deus está moldando, está lapidando, está refazendo você novamente. E é este Jesus que eu prego nessa noite. Aquele que agora ele vai ressuscitar. E quando ele ressuscita, ele não faz como muitos pregadores que diz que eu faço, eu revelo, eu prego, eu faço isso e aquilo acontece. Não. Jesus Cristo é aquele pastor Valdivino que lavou os pés dos discípulos. Jesus Cristo é aquele, sabe, que diz que se quiser ser o maior, tem que servir todos. Que maior é aquele que serve. Jesus Cristo é aquele que agora, quando ressuscita, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Sabe que é o que foi a palavra que sai da boca de Jesus agora? Olha a confiança em Deus dele. Olha o relacionamento com Deus. Oh, glória a Deus, meu Pai. Todo aquele e aquela que crê em mim fará as obras maiores do que as que eu fiz. Glória a Deus. Você acha que é pouco? Você acha que é pouco? Nós estamos pregando aqui sobre Jesus e estamos pregando sobre também os profetas, sobre os discípulos. Confiar para agir, relacionamento para ter experiência com Deus. Aquelas visões mais lindas durante a noite que você não paga com dinheiro, você não paga, você não compra. Tem pessoas que têm milhões na sua conta bancária, mas as visões que você tem, as experiências com Deus, Ele daria tudo para ter e não tem. Sabe por quê? O presidente não tem poder para curar. O presidente não tem autoridade para expulsar demônios. O governador nem sabe o que é isso. Aí Deus te levanta como embaixador e ministrante da palavra. Você quer algo para alegrar teu coração? A Bíblia diz que lá em Hebreus, no seu capítulo 1, ele diz que faz dos teus anjos ventos e dos teus ministros labareda de fogo. Tu não está entendendo? É Deus dizendo que Ele derrama sobre a tua vida de uma unção poderosa, de um bálsamo de Gileade, de uma cachoeira de unção que eu profetizo está sendo derramada na noiva dele nessa noite. Tu vai sair daqui, ou seja, lapidada através dessa palavra. Jesus Cristo dizia: vós estás limpos pelo poder da palavra a qual vos tenho anunciado. Oh, glória! E é esse Jesus que eu prego, e é esse Jesus que eu anuncio, o meu amigo fiel. E quando todos me abandonaram, Ele não me abandonou. E quando todos desacreditaram, Ele acreditou. Alguns diziam: Ele vai jogar logo a Bíblia fora e vai trocar por uma arma, e vai trocar, ou seja, algo, uma outra coisa insignificante. Aí eu fiz diferente. Eu fiz como muitos fazem. Em vez de trocar a Bíblia,
Salmo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra onde? No meu coração. Eita, Jesus. Não pecar contra ti. É isso que Jesus quer. É isso que Jesus precisa que nós venhamos fazer. Isaías 58. O que afasta nós de Deus, e o que impede Ele de ouvir as nossas orações, e o que faz divisão entre nós e Deus são os nossos pecados. Verdade. Fazendo com que Ele venha cobrir o rosto e os ouvidos venham ficar tampados para não ouvir. Mas a Bíblia diz que as misericórdias dele é a causa de não sermos consumidos. Lá em Lucas capítulo 1 vai dizer que as tuas misericórdias são de gerações em gerações. Deus está entrando com cura e restauração sobre a tua casa. E Deus manda dizer para você: você chegou aqui só os cacos, mas está nas minhas mãos. Você firme ou só os cacos, você continua sendo importante, porque estou eu refazendo você novamente. Nas minhas mãos você é importante. É o que Deus manda dizer para você. Quem pode bater palma para Jesus? Eu já estou encerrando. E a Bíblia ela nos garante, ela confirma. Eita, glória. É o Novo Testamento. Logo significa a palavra revelada. Lá em, ou seja, Apocalipse, ele é o amém. Ele é aquele que se revela. Ele é aquele que, ou seja, é o ômega. Ele é, ou seja, é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Muito obrigado. Me lembrou ali, né? Fechou na boca. O Espírito Santo de Deus que nos usa. Você pegou a palavra e lê, relê, copiar e vir aqui pregar, mas não vai ser uma mensagem, vai ser um discurso. Mas quando você pede o Espírito Santo de Deus, aí a unção, a cura, a transformação de Deus. Deus manda dizer para a senhora da seguinte maneira: assim como você chegou aqui, Deus está firmando os teus pés. E daqui você não vai sair mais. Sabe por quê? Deus está derramando rebaço e levantando a irmã para chegar no pé dela. Dá um abraço no coração dela. Dá um abraço aqui nela. Chega uma irmã aqui, dá um abraço aqui nela. Cadê uma irmã, por favor? Cadê as obreiras do Senhor? Ele está dizendo que Ele conhece o teu coração, sabe como você chegou aqui. Esse é o abraço de Deus sobre a tua vida. Ele está te aconchegando nos braços dele. Ele está mandando dizer para você da seguinte maneira: aqui é a tua casa, aqui é o teu lugar. A paz que o mundo não te oferece, que você não encontra em qualquer canto, aqui você encontra. Tu és minha filha, eu te escolhi para fazer a diferença. Quem pode bater palma? Bela aí para você. Coloca sobre os pés todo mundo. Que o horário já não espera. Eu vou estar orando, vou estar passando para a pastora e depois ela vai estar fazendo aqui com o Espírito Santo Deus colocar o coração dela. Eu vou estar orando aqui. Deus tem me mostrado algo mais para estar revelando. Que fez só para receber a revelação. Isso não é errado, porque na época da antiguidade existia profeta. E onde tem profeta, a pessoa vem de longe mesmo para ver as revelações de Deus, porque não é do profeta. Está entendendo? Tem profeta na casa, tem profetisa na casa. Está entendendo? E o que Deus me mostrou, eu vou estar revelando, porque o tempo não dá mais. Eu gosto de pregar e depois fazer tudo à parte. Amém? Quem recebeu a mensagem? Confiança e relacionamento com Jesus. Aconteça o que acontecer, pode o mundo virar de cabeça pro ar, mas você está confiante. Pode as coisas não dar certo, mas você está confiante. Pode tudo estar contra ti, mas você está confiante. Porque você sabe em que você confia. Amém? Vamos receber a pastora com palmas e glória a Deus. Bem alegre ao Senhor. Quero chamar aquele irmão. Faz isso dele. Quero chamar você para frente. Você também. Você também é. É você. Se olhar de novo
Mas é preciso Deus cortar. É preciso Deus aquebrantar. É preciso Deus fazer algo que você não está entendendo. Deus permite, sabe o quê? Deus permite muitas das vezes. Sabe por que Deus permite? Porque quando não vem, Deus traz arrastando. Aí quando Deus traz arrastando, o coração fica que nem um sorvete derretendo na presença de Deus. Mas Deus me mostrou que tu vai louvar. Deus me mostrou que tu vai cantar na presença dele. Deus me mostrou que quando você chegou ali, abaixou a tua cabeça e começou a chorar, a tua alma gemia dentro de você e uma voz gritava assim: eu não aguento mais. Aí Deus diz assim: ainda bem que você não aguenta mais, porque onde acaba a tua força, agora eu entro com a minha. Está cessando, né? A tua força se esgotou. Tu pensou que eu estava em silêncio e deixei de trabalhar. Mas Deus está dizendo assim: eu só precisava de uma ação sua. Eu só precisava de um passo teu. Eu só precisava que você fizesse algo. E você fez. Você veio hoje. Olha aí agora. Olha aí, ó. Em nome de Jesus. Olha o Senhor Jesus Cristo. 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 Vai curar, vai curar. Você vai curar. Já te vi agora. Já te vi agora. Deus. Eu já te vi agora. Depressão, tristeza, angústia. Olha aí, ó. Espírito de enfermidade. Eu já te vi. Olha o Senhor Jesus Cristo. Olha o Senhor Jesus Cristo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O menino falou: vou colocar ela no quarto e vou fechar. E ela vai amarrando corda no pescoço. Eu vou tirar a vida dela. Mas Deus falou assim: sobre ela você não coloca as mãos. Sabe por quê? Porque eu vou começando uma obra com ela. Estou começando agora um novo tempo com ela. É assim que faz. Em nome de Jesus, olha Deus soprando o vento agora. Olha Deus soprando o vento. O sangue dos meus agora. Da cabeça às plantas dos pés agora, envia fogo. Envia fogo, meu Deus. Não é as minhas mãos, mas a coisa agora. Meu Deus agora. Deus Todo-Poderoso. Vamos fazer agora o chat pulando aí, ó. Olha os produtos que se lançaram por terra. Deus entra na tua vida emocional e sentimental agora. Olha Deus dizendo assim, ó. As tuas decisões fizeram você ter respostas desagradadas. E as tuas escolhas fizeram com que consequências vieram. Porque você acreditou, você confiou. Mas você aprendeu a sua confiança em Jesus. A tua aliança está sendo reatada. Deus está te refazendo. Deus está dizendo para você assim, ó. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Eles têm pressa, mas eles não vão vir sobre a tua vida se você se prontificar, se você se determinar. Em nome de Jesus agora, todo mal que tem tentado contra a vida dela agora, só em nome de Jesus. Vem pra cá correndo, só um momento. Vem pra cá correndo. Deus disse para você da seguinte maneira: desejou, eu pensou contigo, e tu falou assim: Senhor, me usa. Deus falou assim: é esperando o quê? Passa o dia com a Bíblia, passa a noite com a Bíblia, come ela, mastiga ela, porque eu vou te usar nas revelações profundas. A tua comunicação
sou o seu Senhor. E lá dentro do teu serviço, em outro departamento, meu Deus, tem pessoas que não dão crédito. Mas o último salário que foi envergonhar esse menino, que ficou sorrindo na tua cara. Mas vai pedir oração para você. Meu Deus e meu Pai, aqui está você. Olha aí, eu dou 1 para o Pai, Coloca a 2 cadeira. para o Filho e 3 para o Espírito Santo de Deus. Obra de macumba agora. Coloca a cadeira. Toda obra de magia negra agora. Em nome de Jesus. A atuação é necessária. Meu Deus agora. Esse é o Senhor. Meu Deus agora. Quando eu via fio de cabelo seco, desfeito, como sendo corridos. Aí Deus me dá necessidade, da mesma forma que aquele cabelo ia se desfazendo. Deus, quando você está no seu inimigo, ia desfazendo. Eu ia esclarecer, e não entender aonde saiu essa doença. E você ia alcançar a cura. Mas hoje, pegaram só o fio do cabelo. Olha aí, ó. Em nome de Jesus agora, o Senhor está tirando desse inimigo mental e acerta as malignas. O outro 1 para o Pai, 2 para o Filho e 3 para o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus agora, todo mal, sai. Obra de macumba agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ela evita do Senhor. Ela evita de Deus. Meu Deus, da pastora Marinalva, ela colocava a mão sobre as duas cordas vocais e falava para Deus ungir. Eu via Satanás falando assim, ó, vou colocar um câncer na garganta. Vou colocar um câncer na garganta que ela não vai me louvar mais. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo agora, todo mal, sai. Meu Deus, sela a vitória, sela o milagre, mete ela na cabeça, nos pés e brinda ela. Meu Deus, ela não vai sentir mais tristeza, ela não vai se sentir, meu Deus, agora ela faz, mas ela vai se mortificar de forma de si. Pela mandação. Espírito
Santo de Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. O Deus, Senhor Jesus, fez um milagre veio neste lugar. Eu vou estender na palavra das mãos, Espírito da verdade. Eu vou estender pelos mãos, poder, pelas mãos, glória. Pai, nessa noite eu te apresento as minhas ministras, ofertantes da tua casa. Eu vejo aquele, meu Deus, que vai ter para ofertar, se não tem, Senhor. Eu vejo, Senhor, venha abençoar, multiplicar na vida dos teus filhos, na vida das tuas filhas, em nome de Jesus, amém, igreja? Eu sei que você sua oferta, seu dízimo, que você vem com tudo aí na casa do Senhor Jesus, amém? Para que nós podemos estar fazendo a obra do Senhor Jesus, amém? Que nós estamos, né? Orando, aleluia, para que o irmão venha levantar o dinheiro aqui, para levantar a obra do Senhor Jesus. Nós, aleluia, contamos com a sua contribuição, ofertando na casa do Senhor. Eu sei que não tem, o Senhor Jesus vai multiplicar na tua vida, amém? Que o Espírito Santo de Deus nessa noite, Deus falou comigo neste lugar. Na quinta-feira estamos aqui para a honra, para a glória do Senhor Jesus, amém, igreja? Eu sei que coisa que oferta, oferte com alegria.